creio em milagre. Que coisa boa, né? Mas esse é o título do primeiro capítulo do livro Lições que o Ministério Ensina. Os vídeos anteriores mostraram as páginas iniciais, a apresentação feita por um amigo do meu pai, pastor Isaías Batista dos Santos, e o prefácio, onde ele conta um pouco faz um resumo da história dele e um pouco da família. E agora, efetivamente, nós vamos começar o primeiro capítulo. Eu creio em milagre. Esse capítulo vai contar um pouco da história dos avós, dos meus avós, dos pais do meu pai, que é Marcelino e Luísa. Então vamos ouvir atentamente agora essa história que é de onde tudo começou. Ali pelos idos de 1905 a 1910, ainda nos primórdios do evangelismo pátrio, houve um despertamento espiritual caracterizado por um avanço da obra muito acentuado na região sudeste da Bahia, particularmente em Olhos d'Água e Arroz Novo, onde floresceram duas igrejas batistas, sob a direção do pastor Alexandre Freitas, dinâmico e esforçado obreiro, sustentado pela Sociedade Missionária da Bahia. Logo no ano de 1906, este obreiro batizou 88 pessoas convertidas e organizou as duas igrejas acima citadas. A primeira, Olhos d'Água, com 16 membros, e a segunda, Arroz Novo, com 42, ficando ele mesmo como pastor de ambas. A partir daquela data, a Igreja Batista de Arroz Novo foi sacudida por um avivamento extraordinário, havendo muitas decisões e batismos frequentemente. Os crentes foram alvo de muita perseguição, mas Deus estava sempre com eles, a ponto de muitos dos perseguidores se converterem, passando de perseguidores a perseguidos por amor a Jesus Cristo. Oravam e evangelizavam e Deus os revestia de poder. Houve ali, naqueles dias, uma campanha de evangelização, tendo como pregador o missionário Salomão Luiz Ginsburg, que abalou as colunas do inferno. Muitas almas foram ganhas para Jesus Cristo e a igreja foi edificada em amor. Os crentes, embalados por aquela onda de poder, redobraram o seu entusiasmo em testemunhar, visitaram lares, fazendas, povoados, difundindo a palavra de Deus com muita ousadia e coragem. Cada crente se considerava um evangelista e em cada lar se fazia um ponto de pregação. Os novos convertidos encontravam um clima bastante cálido para o seu crescimento espiritual, crendo e confiando no poder do evangelho. Muitos doentes eram curados pelo poder da fé e muitos possessos de espíritos imundos eram libertados das algemas de Satanás pela ação dinamizadora da palavra de Deus e pelas férvidas orações dos crentes, sem que precisasse de gritarias, exageros carismáticos ou chantagem emocional. Foi nesse ambiente de pregação e testemunho, com evidência de poder de Deus, sob a égide do Espírito Santo, que meus pais foram alcançados e envolvidos pela graça do perdão e da eterna salvação que há em Cristo Jesus. De outra maneira, tornar-se-ia impossível a conversão deles, pois o estado espiritual em que viviam era sem luz. Só mesmo o impacto dessa natureza conseguiu que eles encontrassem a razão de viver. Meu pai era oriundo de família católica, mas sem qualquer compromisso com Deus. Comprazia-se nas obras infrutuosas das trevas. Bebia, fumava, jogava, animava bailes e serestas e farreava. Bom tocador de sanfona, procurado e aplaudido, sempre era contratado para cantar e tocar nos bailes de casamentos e batizados, festa dos padroeiros das cidades, em campanhas políticas e em clubes sociais. Minha mãe, muito jovem ainda, enquanto meu pai praticava a boemia, foi atraída e envolvida pelo baixo espiritismo, que graçava naquela região, causando-lhe grande dano. Ficou possessa de um espírito maligno que arruinou a sua vida.
Os espíritos arguíram que se tratava de uma entidade muito importante que encontrou nela um vaso precioso para fundamento e difusão de suas doutrinas e operação de suas maravilhas, por ser ela portadora de excelente dom de mediunidade. É lamentável registrar-se que, entre determinados grupos humanos, um diabo vagabundo como aquele que se apoderou da minha pobre mãe e tanto a fez sofrer, seja considerado e tratado como espírito de luz e entidade categorizada. Fizeram os espíritas todo o empenho e envidaram todos os esforços para que ela permanecesse sob aquele jugo miserável e despótico, com promessas solenes e vantajosas, insinuando que se ela prosseguisse naquele caminho, viria a ser elemento exponencial no meio espírita, operando como chefe de centro e presidente de seções. Acontece, porém, que o diabo tem poder, mas não é o todo-poderoso. Vai a toda parte, mas não é onipresente. Sabe muita coisa, mas não é onisciente. Vê muito longe, mas não é onividente. E diante disto, enganou-se quanto à minha mãe. Ela já era vocacionada para a salvação. No auge da aflição e tortura, sob a possessão daquele Satanás, foi visitada pelos crentes da Igreja Batista de Arroz Novo, que se moveram de íntima compaixão por ela e passaram a visitá-la frequentemente, induzindo-a a crer em Jesus, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador, pois só Jesus Cristo poderia libertá-la do jugo de Satanás, tirando-a daquela situação desesperadora em que vivia, sem paz e sem salvação. Com bastante demonstração de amor e muita sutileza, conseguiram levá-la à igreja, onde ouviu pela primeira vez a mensagem da salvação pregada pelo missionário Salomão Ginsburg. E o Espírito Santo tocou-lhe o coração como labaredas de fogo, e por pouco não fez a sua decisão, mas dali saiu profundamente abalada. Este foi o primeiro e grande passo para a sua felicidade. Outras oportunidades lhe seriam ensejadas em tempo próprio. Voltando para casa, minha mãe foi acometida de uma súbita possessão. O espírito maligno arrebatou-a furiosamente, levando-a para as campinas e lugares áridos, com uma criança ainda amamentando, e a deteve por lá vários dias, dormindo ao relento, comendo frutas apenas, ferindo-se em pedras e espinhos. Quando alguém tentava forçar a sua volta para casa, ameaçava estrangular a criança. Sendo de compleição franzina e pequena de estatura, revestia-se de uma força hercúlea e diabólica que a fazia capaz de enfrentar 2 ou 3 pessoas fortes. Em dados momentos, o demônio falava por intermédio dela. Luizinha me pertence. Vocês querem arrancá-la das minhas mãos e levá-la para um rebanho inimigo, mas eu farei tudo para não perdê-la. Isso está entre aspas. Enquanto essa luta era travada nas campinas e as 2 vidas corriam perigo, por estarem como joguete nas garras do diabo, os crentes estavam unidos e reunidos, velando e intercedendo por elas com férvidas orações, travando-se assim a luta aberta contra Satanás. Depois de muito sofrimento e apreensão, houve um período de trégua, e a Luizinha voltou ao lar num estado deplorável, cheia de feridas, cabelos em desalinho, roupa rasgada e num estado de depressão que causava dó. A criança, pelas misericórdias de Deus, voltou incólume. O diabo não lhe fez dano algum e o seu alimento foi só o leite materno. A igreja deu atenção especial ao problema, assistindo com muito amor o desenrolar dos acontecimentos, evangelizando meu pai e o confortando de um modo especial. Passadas aquelas horas de sufoco, os bondosos irmãos voltaram a orar com minha mãe e lhe falar diretamente sobre o poder do sangue de Jesus Cristo, até que a induziram a fazer uma decisão, pois o meio mais eficaz de expulsar os demônios é convencer os seus instrumentos a se entregarem ao senhorio de Cristo. Se alguém é usado pelos demônios e aceita pacificamente o seu estado de possessão, não se arroja nos braços de Jesus Cristo pedindo socorro e proteção, passa a ser propriedade do diabo. O exorcismo é desaconselhável e mesmo condenado à luz da palavra de Deus.
pois os corifeus desse movimento nefando se arvoram de poder sobre os demônios, poder este que é inerente exclusivamente a Cristo e transcende dos céus. O endemoniado é sempre a pessoa que, rejeitando o plano de salvação estabelecido por Jesus Cristo, dá lugar ao diabo. E se o indivíduo, que é livre para fazer a sua escolha entre a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição, preferir ficar com Satã, o problema é dele. O diabo pode se enganar, mas em regra geral sabe o terreno onde está pisando, e se o indivíduo é dele, porque a ele se entregou, nem Jesus Cristo o expulsa, porque respeita o livre-arbítrio do homem. Se você quer libertar as almas do poderio de Satanás, pregue-lhes a mensagem de Cristo, do Cristo crucificado. Convença-as a aceitarem o senhorio de Cristo. É o pecador que tem que deixar o partido de Satanás e passar para o rebanho do bom pastor. Não adianta alguém ficar rouco de gritar: sai dele, espírito imundo, sai dele, Satanás. A resposta será sempre: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Veja-se o que aconteceu com os exorcistas, os 7 filhos de Seva, consoante Atos 19, de 13 a 16, que depois de uma luta em glória, fugiram nus e feridos. Muitos crentes neófitos e arrogantes têm fracassado diante de espíritos imundos, que os leva ao vitupério e com justas razões, pois vão se meter em problemas de difícil solução, exibindo poderes que não possuem. Nós, os crentes em Jesus Cristo, temos que crer na eficácia da pregação do Evangelho e envidar todos os meios ao nosso alcance para que os pecadores perdidos, inclusive os endemoniados, aceitem Jesus Cristo como seu Salvador. Pois no exato momento em que Cristo entra no coração do pecador arrependido e contrito, o diabo sai furioso para não mais voltar, vai armar a sua tenda no outro inferno. A batalha travada pelos crentes da igreja de Arroz Novo foi válida, porque visaram não apenas expulsar o demônio zombeteiro e mau. Visaram sim entronizar Jesus Cristo no coração de minha mãe e do meu pai, certos de que isso feito eles estariam salvos e felizes, e sua causa seria vitoriosa. Numa das noites em que os irmãos estavam reunidos dando assistência a meus pais, algo inusitado aconteceu. O espírito baixou com grande ímpeto e a mamãe ficou possessa. Voltou àquela situação aflitiva e agressiva de sempre. Aí travou-se uma forte discussão entre o grupo de crentes e o espírito que falava por intermédio dela. Os crentes liam a Bíblia e oravam e cantavam. Ele zombava, pulava, gritava e escarnecia dos crentes e de suas palavras. Em dado momento, o grupo passou a cantar o hino 323 do cantor cristão. É o hino Castelo Forte. Então, Castelo Forte é nosso Deus. Chegando aos últimos versos da terceira estrofe, onde se canta o seguinte: o grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Ele deu um grito meio rouco e caiu espumando e rilhando os dentes. Meu pai exclamou: ela vai morrer! Incontinente, o irmão respondeu: pelo contrário, agora é que ela vai viver, pois o espírito imundo saiu dela. Satanás perdeu a batalha e fugiu, cumprindo-se o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Os irmãos tomaram minha mãe nos seus braços amáveis, levando-a para a cama, onde logo adormeceu. Lá pela madrugada, acordou sentindo fome, e meu pai deu-lhe um copo de leite. De manhã, levantou-se muito abatida. Mesmo assim, retornou às suas atividades domésticas, passando a cuidar da filhinha de peito. No dia seguinte, os crentes voltaram à casa de meus pais,
e minha mãe fez declaração de fé, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sabia, disse ela, que dali por diante iria sofrer muito, pois Satanás havia feito juras que ia persegui-la, mas estava pronta e disposta a pagar qualquer preço para provar a sua fé e o seu amor àquele que a resgatara do poder das trevas e do império de Satanás. E nunca mais minha mãe se esqueceu o que Cristo lhe fez com seu imenso poder e profundo amor. Desde aquele dia alegre e memorável de sua libertação, até o dia 8 de maio de 1953, quando seu espírito se desprendeu da matéria e partiu para estar com o Senhor. E o seu corpo, que era pó e veio do pó, voltou para o pó. Deu sempre um brilhante testemunho, e em plena paz e radiante de felicidade, aguarda o soar e ressoar da última trombeta. Abre aspas, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Fecha aspas. 1 Coríntios 15, versículo 52. A conversão de minha mãe foi muito importante e impressionante, sobre a qual se poderia escrever um livro com muitas páginas, especialmente se fôssemos descrever o alto preço que ela pagou por haver fugido das hostes de Satanás, desprezando assim o seu antigo chefe. Este não a quis perder de vistas por muito tempo. Não podendo mais se apoderar dela, porque o Espírito Santo a possuía, ficou ao redor dela, criando-lhe os maiores problemas, o que não se constituía em surpresa, pois numa das suas últimas possessões ele havia declarado, abre aspas, a Luizinha vai mesmo me desprezar e passar para esse rebanho, mas vocês vão ver o que eu vou fazer com ela vai sofrer, fecha aspas. Certa feita, num domingo pela manhã, ainda muito cedinho, minha mãe e meu pai se preparavam para irem a uma festa na igreja de Arroz Novo. A mamãe foi providenciar um lanche para levar e fritar uns ovos para o café. Aconteceu o inevitável. O diabo fez explodir uma frigideira de gordura com tamanha violência que ela, não resistindo ao impacto, veio a cair. E os pedaços da frigideira com a gordura quente caíram sobre suas mãos, seu rosto e seus braços, causando queimaduras de 2º grau. Aí foi aquele Deus nos acuda, viagem interrompida. Festa para eles acabou. A mamãe ficou acamada, inspirando cuidados. Passou na cama alguns meses. Quando tudo parecia melhorar, já estando cicatrizados os ferimentos do rosto, dos ombros, restando apenas as feridas do antebraço e da mão direita, que foram as mais profundas, aconteceu outro imprevisto. De madrugada, o diabo foi atormentá-la enquanto dormia com enorme pesadelo. Ao acordar naquela luta tremenda, bateu em cheio o braço contra a parede e as feridas se partiram e o sangue saiu. Este acidente fez que os seus tormentos aumentassem e o tratamento se prolongasse ainda mais. Aquela mão ficou defeituosa, com cicatrizes tão profundas que acompanharam minha mãe o resto da vida. Lembro-me ainda com viva emoção quando, muitos anos depois, minha mãe nos contava das suas lutas e dos seus sofrimentos e nos mostrava aqueles sinais nas suas mãos e nos seus braços, acrescentando que Jesus lhe havia arrancado com muito amor das garras do diabo e das entranhas do inferno. A conversão de minha mãe foi o marco inicial da salvação de toda a família. Um a um, foram alcançados pela graça de Deus. O primeiro depois dela foi o seu esposo, irmão Marcelino, meu pai de saudosa memória. Depois vem as tias Mariana e Madalena, irmãs dele. Depois o tio Pedro, esposo da Madalena. A seguir a nossa avó materna, Rosa Maria. Mais tarde, seus filhos, netos e bisnetos. As bênçãos do Senhor já atingiram a 4ª geração, começando com ela. Hoje, 2 de seus filhos são pastores, 2 netos também o são, e um bisneto estuda para o ministério da palavra. Vemos assim que as misericórdias do Senhor são infalíveis e eternas. Eis o milagre da salvação. Louvai ao Senhor. E assim a gente conclui o 1º capítulo, Eu Creio em Milagre, onde conta o milagre que Deus fez na vida da minha avó Luísa. E assim a gente conclui esse nosso vídeo. Lembrem-se aí de dar aquele clique, aquele joinha. Se possível, inscrevam-se no meu canal,
que em breve outro vídeo será lançado até que nós cheguemos ao fim desse livro. Vale salientar que as páginas apresentadas neste vídeo hoje foi da página 21 até a página 25 do livro. Obrigada e até a próxima!